Olá, sou a aluna Janice Monteiro, do segundo ano, curso ECVP. Hoje vou fazer mais um desenvolvimento oral. Vou falar um pouco sobre o escritor Gil Vicente e a obra vicentina. Gil Vicente é considerado o primeiro grande dramaturgo português. Também ele é poeta. Ele nasceu em 1465 em Guimarães, Portugal, e faleceu em 1536 em Évora, Portugal. Esse poeta representante maior da literatura renascentista de Portugal, antes de Camões, foi o criador de vários autos e também considerado fundador do Teatro de Portugal. Esse escritor de várias obras, como Auto da Visitação ou Monólogo do Vaqueiro, em homenagem ao nascimento do príncipe Dom João, futuro Dom João III, filho de Dom Emanuel I e de Dona Maria de Castela. Gil Vicente escreveu mais de 40 peças documentadas. Ele criticou de forma impiedosa toda a sociedade no seu tempo. A sua obra foi classificada em 3 fases: primeira, segunda e terceira fase. E partindo para a terceira fase, que corresponde à época das melhores obras teatrais da literatura portuguesa, efetivamente destaco as 2 grandes obras no qual tive o prazer de estudar, que são A Farsa de Inês Pereira e o Alto da Barca do Inferno. Em específico, hoje falo do Alto da Barca do Inferno, usando ele como referência. Os textos de Gil Vicente não é muito fácil de ler e compreender, porque foi escrito numa época em que os vocabulários foram um pouco difíceis para nós hoje. Exige muito conhecimento, muita concentração para poder compreender o que lá está escrito. Mas, segundo José Augusto Cardoso Bernardes, o Alto da Barca do Inferno teve um grande êxito junto do público ao qual se destinou. Ao longo dos séculos, essa peça de Gil Vicente continuou depois a gozar de especial adoração. Assim, os atestam as seguintes representações teatrais, com uma dinâmica editorial e vulgar, e ainda uma presença assídua que vem tendo nos programas escolares. O presente estudo procura combinar 2 objetivos: identificar os motivos que podem estar na base desse sucesso e fazer um levantamento de um dos pontos mais obscuros que subsistem na interpretação do texto de um bom leitor comum. Alto da Barca também é conhecido como Alto da Moralidade. Foi apresentada pela primeira vez em 1517 e uma peça desse porte apresentou um painel crítico na sociedade de sua época. Na peça Alto da Barca do Inferno, Gil coloca vários personagens numa situação de limite. Ou seja, temos o anjo, o diabo, o fidalgo, o judeu, o sapateiro, temos os 4 cavaleiros, o onzineiro, o parvo, o padre e a sua amante, e etc. A maioria das personagens foram para o inferno, com exceção do parvo e dos 4 cavaleiros. E também a maioria das personagens fizeram um movimento triplo: barca do inferno, barca do céu, barca do inferno. Então, no Alto o Diabo é bem irônico, mudando o tratamento para os passageiros de tu para vós.
No fim, as personagens enfrentaram o seu destino consoante suas ações quando estavam vivos. Na verdade, as representações se basearam nos tipos sociais, serviram de modelo para mostrar o comportamento de diferentes setores na sociedade daquela época. E até os dias de hoje. Vale muito a pena ler essa obra, porque te faz chegar a muitas reflexões. Uh, Falando mais um pouco da obra, se repararmos bem, são peças que têm grande percurso até hoje, porque são antigas, são peças bem antigas que continuam representando as ações sociais, como quando temos atualmente. Exemplo como a luxúria, a ambição, são temas tão temporais que foram até hoje um grande sucesso. Representam a sociedade, mesmo sendo feita de uma forma crítica. Vejamos bem, uma peça centrada na justiça, que conforme foram os pecados, assim as personagens, consideradas passageiras, foram para o inferno e para o céu. E os dois que seguiram as leis do cristianismo, ou as leis de Deus, neste caso o Pavo e os quatro cavaleiros, foram para o céu. Moral disto tudo é que podemos refletir sobre as nossas ações. Consoante e a interpretação do texto, podemos ter uma reflexão baseada no que vamos fazer ou no que estamos a fazer. E pensar nisso nas nossas ações é de fato idênticas, para não dizer propriamente igual, como os das personagens. Mas assim como eles, nós também poder ter poder da escolha em que lado estamos e se de fato somos capazes de ter poder do bem ou do mal do nosso lado. Por exemplo, o sapateiro, um trabalhador que enganava os seus clientes, ainda por cima os roubava. Esse ato de roubar e enganar os outros é considerado pecado pela lei do cristianismo, ou então pela lei de Deus. É um ato de muita crueldade. Para terminar essa parte, Alto da Barca do Inferno, como eu já tinha dito, também é conhecido como Alto da Barca da Moralidade. Os especialistas classificam-na como moralidade, mesmo que muitas vezes se aproxime de uma farsa. Ela proporciona uma amostra do que era a sociedade lisboeta das décadas iniciais do século XVI, embora alguns dos assuntos que cobrem sejam pertinentes da atualidade. Diz-se Barca do Inferno porque quase todos os candidatos em duas barcas em cena do inferno com o diabo e o da glória como anjo seguem na segunda. De facto, contudo, ela é muito mais o alto do julgamento das almas. Mas o alto não tem uma estrutura definida, não estando dividido em atos ou cenas. Por isso, para facilitar a sua leitura, divide-se o alto em cenas à maneira clássica, de cada vez que entra um novo personagem. Agora vou falar um pouco sobre o papel do Parvo no teatro de Gil Vicente no século XVI. Parvo é uma das personagens que desfila neste auto e é marcada pela linguagem simples, ingênua e ofensiva, pelo fato de ser a única personagem que teve a ousadia de injuriar o diabo, e é a única que é condenado a aguardar para entrar no paraíso, onde o segundo anjo seguramente terá lugar, já que em todos os seus afazeres não errou por maldade. Ele ficou à espera, mas mesmo assim ajudou o anjo e o diabo na caracterização e crítica das personagens. A sua vida simples e inconsciente dos seus atos facilitou a sua entrada no céu, por representar a inocência e simplicidade. Mas o
O próprio nome já diz parvo, que só fala disparates, besteiras, e comparando o parvo com as pessoas hoje em dia, existem milhares por aí. Porque, no meu ponto de vista, o comportamento do parvo durante o ato todo é bem moderno, como um comportamento que muitos estão tendo, uma simplicidade que chega a admirar e uma linguagem meio bruta que deixa a desejar. Segundo Flávia Euler, o paradigma medieval de Deus como o único autor da criação é questionado diante da abertura do mundo e sua secularização. Neste caso, o conceito do cronotopo permite uma reflexão sobre a possibilidade do teatro de condensar os desacordos que partem da razão humana e aparecem como expressões discursivas. O personagem do Parvo, com seus gestos de palavras sem nexos, implica em estranhamentos e gargalhadas, mas também exige muita reflexão. Seu pertencimento à ordem discursiva mundana possibilita a satírica e, sobretudo, a ironia. A loucura encenada ganha corpo e, ao mesmo tempo em que espelha os contornos entre o real e o ilusório, entre a ordem e o caos, e também conduz à licenciosidade da comicidade da tradição popular medieval para uma autoironia como figura de pensamento tão cara quanto ao homem moderno. Esse auto é apresentado de forma satírica e com forte apelo moral, porque dá referência ao nosso comportamento perante certos momentos. E como somos capazes de errar sem pensar no que vamos encontrar pela frente, sem pensar que esse erro pode nos levar para o inferno, assim como as personagens do texto. A falta de caráter, falso moralismo, cobiça, inveja, ambição, dentre outros, são grandes temáticas. E esse auto de Gil Vicente é uma análise ácida dos costumes, ponto alto da produção cultural da sua época. Eu recomendo a leitura dessa obra porque eu li e eu achei muito interessante e, naturalmente, uns vão gostar e outros nem por isso, dependendo das razões de cada um. Eu gostei bastante. É um auto do julgamento pós-morte. Ao ver toda aquela maldade que as personagens fizeram na vida terrena, é mais justo de embarcarem para o inferno. O que me chamou bastante atenção também é a capacidade de Gil Vicente de fazer uma análise bem realista e impiedosa à sociedade, utilizando um apelo evangélico que mostra um caminho alternativo a seguir. E assim, essa obra é de rara qualidade, mesmo tendo várias outras obras. É evidente que cada um vai fazer a sua escolha, mas esse auto me fez refletir em que caminho devo seguir de agora em diante. Apesar do auto ser bem irônico, não faz com que a minha reflexão seja diferente. E uma boa forma de criticar a sociedade usa as características desse texto. E, em suma, a obra remete ao cotidiano que nos rodeia. O afastamento da sociedade dos valores católicos é bem comum nos dias de hoje. E para terminar esse raciocínio, as palavras utilizadas, que consideramos estranhas nesse texto, ajudam no conhecimento aprofundado da língua, em estudo. E quando mais isso acontece, mais fácil conseguimos construir o nosso pensamento crítico. E por isso, recomendo a leitura dessa obra para estimular a nossa capacidade, o nosso senso crítico
e a nossa forma de pensar. Então, para hoje, era isso que eu queria explicar para vocês. Espero que gostem do vídeo. Até o próximo vídeo.